Ora, muito boa noite a todos. Estamos aqui para mais um Conversas na Capela. Como sabem, Conversas na Capela é mais um programa também que tenta trazer aqui convidados para falar de temas importantes aqui da cidade do Porto. Neste caso será o nosso quarto episódio, o programa sobre a história do Porto e a história do povo do Porto, que de facto nos merece todo o tempo que possamos pôr neste tema. Fernando, obrigado mais uma vez. Eu sei again. Tem que ser mesmo. Tem que ser, não, é um prazer. Então o que é que vamos falar hoje? Nós íamos falar agora Vamos falar agora do século XIX. XIX. Vamos entrar agora no século XIX, vamos tentar chegar até à República, mas se não chegarmos também não é muito significante, porque os acontecimentos são importantes, mas vamos tentar chegar lá. Para começar a falar do século XIX, temos que compreender ou terem esta noção. Vamos passar de uma cidade que não é assim tão culta, que é uma cidade que trabalha, mas não é muito culta, para uma cidade que é culta. E é culta no sentido, e principalmente durante o século, é culta no sentido de seguir a lógica da Europa, portanto, dos novos ventos que passam da Europa. Almeida Garrett dizia o seguinte: se nesta cidade há muito quem troque os Bs pelos Vs, há muito pouco quem troque a honra pela infâmia e a liberdade pela servidão. Isto faz um tripeiro novo, o outro tipo de tripeiro novo. No entanto, já Ramalho Ortigão dizia que da política propriamente dita tinham os portuenses uma ideia longínqua e nebulosa, a que a palavra ladroagem servia de vaga síntese. Pronto. O que é que aqui está definido nestas duas frases? Uma, nós somos livres. Duas, nos suportamos os gajos de Lisboa. Quer dizer, portanto, a política, porque a cidade vai ser vamos agora falar do que se passa com Napoleão, com as invasões napoleónicas e com a Guerra Civil. Mas após isso, a cidade não vai ter... Portugal vai se dividir em duas partes, praticamente. Em que vamos ter uma cidade, uma capital económica, que é o Porto, e vamos ter uma capital política, que é Lisboa. E é isto que Ramalho Ortigão está a querer dizer. O incrível é que quem cria a capital política nova é o Porto. Portanto, o século nasce no Porto e nasce com o Porto. Quando nós entramos no século XIX, vamos a ver, a cidade estava a correr tudo bem, estávamos com que a cidade cada vez estava com mais movimento económico, era dominada pelas figuras que nós já tínhamos mais ou menos falado em relação aos cidadãos e tudo, mas de repente chega aqui um tempo que é complicado, que é um tempo muito complexo, que são todos os novos ventos que aparecem com a Revolução Francesa. Normalmente dizem, não é Napoleão. Não, o problema começa com a Revolução Francesa, começa com o primeiro grande susto, que é a morte por decapitação da família real francesa. Não era a primeira vez que se matava um rei, nada disso, mas é a primeira vez que se corta a família toda. E em tribunal, que não se pode dizer propriamente que é um tribunal correto, é um tribunal popular, mas é um tribunal. É uma justiça popular, mas é uma justiça. Estes ideais vão ter algum reflexo antagónico nas pessoas. Os ingleses vão ter um reflexo. Nós temos que pensar também outra coisa, é que, além disto tudo, os ingleses já eram democráticos. Quer dizer, era uma democracia, eram a mais antiga democracia do mundo, já votavam, mas ainda era uma maneira de votar um bocadinho muito especial. Votavam os que votavam. Portanto, nós vamos viver de repente entre duas democracias que estão em guerra. Quer dizer, ou duas posturas democráticas que estão em guerra. Que nenhuma delas acaba por ser uma democracia, quer dizer, nem o imperialismo francês é uma democracia, está baseado nos princípios básicos da liberdade, portanto, e é onde o cidadão já somos nós todos,
da cidadania, e os ingleses estavam na lógica da Casa dos Comuns, das eleições, etc, etc, etc. Mas na prática nenhuma delas era o que nós hoje chamamos de democracia. Não era uma democracia. Em 1807-8 nós vamos ser ocupados de uma maneira simpática por espanhóis e franceses. Porque quando nós falamos nas invasões napoleónicas, falamos sempre em três. Portanto, as três invasões. A primeira invasão vem com os espanhóis e é uma ocupação amigável se nós termos pedido. Portanto, mas não é uma invasão. Portugal não é invadido pelos espanhóis e pelos franceses. Eles entram cá para nos ajudar e tal. Porquê? Porque a França o que quer fazer só e apenas é o bloqueio económico em Inglaterra. E para a França conseguir fazer o bloqueio económico em Inglaterra tem que ocupar Portugal, porque Portugal não aceitava o bloqueio económico. Aliás, todas as relações que existiam também. Todas as relações que nós tínhamos tradicionais e com o poder que eles tinham em Portugal, mesmo em termos de influência. Exatamente. O que é que vai acontecer então? Junot, com o exército espanhol, entra por aqui dentro, chega a Lisboa, ocupa Lisboa. No dia a seguir, há quem diga que é no dia a seguir, mas se calhar foi 2 ou 3 ou 4 dias depois, não importa, que Dom João VI e a família real embarcam para o Brasil. Portanto, é a primeira família real que sai da Europa e que vai governar um país, neste caso o Império, de fora da Europa. É a primeira família que o faz, é a nossa. Nunca ninguém o tinha feito, é a nossa que vai para o Brasil. E depois há a particularidade de Dona Maria II. Vamos lá chegar. Dona Maria II é a única monarca europeia que não nasceu no continente europeu. Ela, na prática, Dona Maria II nasceu no Brasil. Portanto, não é na prática, nasceu no Brasil. Portanto, Dona Maria II nasce no Brasil, portanto, nós temos duas particularidades. E teve muito perto de o Brasil ser a capital e se inverterem as situações, ou seja, a capital passar a ser o Rio de Janeiro, que era o caso, e passava a capital a Rio de Janeiro e passava quase Portugal a ser colónia do Brasil dentro do Império. Isto teve para acontecer. O que é que acontece? Junot chega com os espanhóis, entram por aqui dentro, chegam ao Porto, as coisas começam a correr logo mal, porque enquanto os franceses estão a ocupar o país à maneira deles, já os próprios espanhóis aquilo já não estava a correr muito bem em Espanha. Portanto, os napoleónicos, portanto, as forças de Napoleão tinham ocupado a Espanha, é lógico, não é? Amigavelmente, outra vez. O Carlos também Carlos X tinha dado frascos, e portanto, mas aí com um exílio em Paris, uma coisa muito estranha. E então, eles são cá, mas os espanhóis nem eram força de ocupação, nem eram amigos franceses, quer dizer, quase não se pegaram cá, digamos, não entraram aqui em guerra, mas quase, as coisas não foram nada fáceis. Portanto, os franceses, o que conseguem fazer nesta primeira invasão, é tentarem, por tudo, tomar conta do país. E depois tomar conta de tudo. Mas com a ajuda dos espanhóis. A ideia deles era, os espanhóis tomam conta disto e nós fazemos o que nós queremos na Ibéria. Pronto. Já na altura estavam eles a tentar ter um rei lá, e a ideia também era haver depois um rei cá em Portugal. Não dura muito tempo. A revolta do fim da primeira invasão francesa passa-se exatamente no Porto. E passa-se no Porto, são os espanhóis, o exército espanhol ajuda os revoltosos portugueses a tomarem conta do poder. Portanto, somos nós ocupamos o Porto, portanto, criamos uma junta governativa na cidade do Porto que vai ter como fito rei Dom João VI e pronto. Portanto, o nosso rei é Dom João VI, não é nem Napoleão, nem um reizinho que eles queiram. E durante algum tempo, e cá estamos, e é daqui, interessante, é daqui que vai partir quase a Reconquista. Quer dizer, nós em 1808 temos uma situação extremamente interessante em que o primeiro-ministro de Portugal, desta junta, era o bispo. Tinhas na junta mais 2 padres, 2 juízes, um comerciante,
Quer dizer, e isto parece quase 1120 de novo. Quer dizer, o bispo aqui do Porto manda nisto e vamos agora por aí fora andar à pancada. E foi assim até que aconteceu, depois com os ingleses no Vimeiro. E acaba esta primeira chamemos-lhe invasão. Nós muito rapidamente, Lisboa cai, portanto Lisboa cai, e muito rapidamente o Porto vai fazer uma coisa que eu acho profundamente correta, entrega o poder a Lisboa. Não significando que não vai ter uma grande influência, os portuenses que estiveram nisto não vão ter uma grande influência. Em 1809 passa-se uma coisa muito mais grave. Acho que é 1809, e hoje data-se uma coisa... Bem, eu peço desculpas, desde já, pode haver erros das datas. Por exemplo, eu lembro que no último programa falei da Revolta dos Trabuneiros, disse 1756. Não, 1756 é a companhia, a revolta foi em 1758. Esses pequenos, são pequenos pormenores. Eu sou um bocado perfeccionista, mas não consigo chegar lá. Na segunda, portanto, com Junot fica resolvido, este problema fica resolvido em 809. As coisas vão correr muito mal. Vão correr muito mal porque vai entrar Soult. E aqui já é uma invasão. O general Soult vem pelo norte, entra por Chaves, vai ocupando todo o norte. O bispo do Porto vai tentar, como à frente da cidade, vai tentar criar de alguma maneira, uma defesa. O Porto vai ser cercado. Não conseguem nada, porque não tínhamos exército, não tínhamos nada. Quer dizer, enquanto, por exemplo, eles traziam 2, 3 mil cavaleiros, como que se diz, nós tínhamos 50. Portanto, diz que nós tínhamos 30 mil pessoas, ou 30 mil pessoas, não tínhamos nada, tínhamos 6 mil e poucos soldados, eles eram 25 mil. Portanto, eles vão entrar pela cidade fora, mas eles vão ser os franceses, na segunda, vão ser muito castigados até chegar cá. Portanto, numa perfeita guerra de guerrilha, Portugal vai fazendo, desde Chaves, Amarante, Braga, vão desfazer a vida negra. E quando eles chegam cá, vêm muito zangados. Dizemos esta palavra. Portanto, vão, e depois chegam cá, ainda para mais encontram uma defesa que era uma defesa irrisória, mas era uma defesa. Portanto, os cheios que estão a pensar que vão entrar por aqui dentro, não. E entram e fazem uma desgraça, quer dizer, entram pela cidade toda, e depois temos os relatos que não são o que são, mas há um relato que nos diz que eles entraram pela cidade toda, entraram os cavaleiros, começam a descer pelas ruas e empurram a população, a população vai a fugir, fogem todos para a única coisa que existia, que era as barcas, que era a ponte das barcas. Entretanto, o nosso exército já tinha atravessado para o lado de lá, estava na Serra do Pilar, na altura não era assim, estava na Serra do Pilar. O que é que eles vão fazer? Vão retirar o centro da ponte saía. O centro da ponte era móvel para nós poderem passar de lá para o outro. Portanto, vão retirar o centro da ponte e vão-se pôr de lá de cima a bombardear. Resultado prático, as pessoas entram todas na ponte, estão a ser bombardeadas da Serra do Pilar, o centro da ponte não está lá. Entre 500 ou 4 mil, ninguém sabe quantas pessoas morreram até hoje. É o maior desastre na cidade do Porto. É uma coisa horrível. Uma coisa horrível. Quem vai morrer? O povo. Claro. Sempre. Muitos franceses. Morreram muitos franceses. Porque chegaram e não conseguiram parar. Porque os de trás empurravam os da frente. Portanto, foi um tipo de morte assim. Tu não consegues parar. E morreram muitos franceses. Soult vai ocupar a cidade de uma maneira mazinha, mesmo má. E ele é tão completamente doido que, entretanto, havia um sujeito que se chamava Quesnel, que era o que andava pelo Douro e era um bom filho da mãe, e era maneta. E então, quando nós dizemos vai tudo para o maneta, vem daí, porque esse general Quesnel metia a mão em tudo, roubava tudo e matava toda a gente, inclusive o avô da Ferreirinha. É um bom exemplo. O avô da Ferreirinha, Dona Antónia Ferreira, falava francês, estava na régua, pelo que parece, a dar de beber ao cavalo, a chegar a uma das quintas, e saem soldados franceses, ele recebeu-os em francês e eles mataram. Pensavam que ele era recebeu-os em francês, ele desertou, mataram, nunca mais lhe perguntaram. Portanto, o general Quesnel deixou muitas marcas, e ainda hoje no Douro, portanto, esta expressão,
e tudo para o maneta, que nós usamos muito, é nitidamente por ele. Temos outra expressão também na cidade do Porto, já agora falando das expressões, que é a expressão do molete. O que é um molete? Um molete é um pão pequeno. O general Molé estava aquartelado na zona de Valongo, onde se fazia o pão, as regueifas. E eles davam o pão eles pediam pão todos os dias e iam as regueifas grandes. E o homem não achava piada nenhuma aquilo, ele queria que houvesse um pão que fosse de dose individual, portanto, um pão para dar a cada soldado, ou dois, não importa, um pão para dar a cada soldado, portanto, era o pão para o molete. Era o pão do molete, e daí ficou o nome de molete. Bem do jornal Molé, não era mau sujeito até, não fez grande mal a ninguém, mas é daí que vem o nome. Temos alguns nomes, temos muitos nomes engraçados que são. Estes nomes são engraçados. O general Soult, bem, ele faz uma péssima ocupação da cidade, eles roubam tudo. É neste tempo, é nesta segunda que a sério se rouba tudo na cidade. Eles vão. Mas também a resistência vai ser terrível, quer dizer, ele não consegue ter sossego. E mais, o general Soult tem uma panca, ganha de repente uma panca, que é tornar-se rei de Portugal, rei do Norte e rei de Portugal. E, portanto, o homem estava no que é hoje no Museu dos Soares Reis, que era o maior palácio que nós tínhamos, que era o Palácio dos Carrancas, estava lá e, deu-lhe na cabeça ser rei. Deu-lhe na cabeça de ser rei, e a única maneira dele tentar ser rei é forçar a cidade a assinar papéis, a dizer que não, nós queremos o homem como rei, não sei o quê. Quando ele começa a fazer isso, assinaram 30. 30 pessoas, não estamos a falar da população toda. Claro que a seguir, e havia afrancesados no Porto, sem dúvida, a seguir vai tudo com a ponta da baioneta e vão assinar. Mas não dura muito tempo, quer dizer, sem dúvida o homem não tem a mínima hipótese, está aqui durante muito pouco tempo e vai acontecer então sim uma coisa muito, muito importante. Numa determinada manhã, que a data não é significante, numa determinada manhã, o general Wellesley, mais tarde Duque de Wellington, está do outro lado do rio, portanto ele chega, por acaso até tem interesse, ele chega a Portugal dia 1 de maio. No dia 1 de maio de 1910, acho eu. Chega ao dia 1 de maio. Dia 18 de maio já está aqui. Portanto, porquê? Porque do Porto para Sul era terra de ninguém. Portanto, os portugueses, toda a gente que era a sul do Porto, pegou fogo a tudo quanto era e fugiram para lá de Coimbra. Portanto, os franceses também não quiseram sair daqui porque não tinham grandes hipóteses. O exército estava cansado. Portanto, o Wesley chega com os ingleses aqui ao Porto, no dia anterior começa a chegar, eles começam a vê-lo e não sei o que mais, e os franceses vão rebentar a Pontas Barcas, outra Pontas Barcas, vão-se fazendo algumas, e eles vão fazer explodir a Pontas Barcas e vão passar os barcos todos para o lado do Porto. Aqui, passam os barcos todos. Não é problema nenhum, peço desculpa. E o que é que vai acontecer? O Wesley vai entrar porque nós chamamos hoje o Colégio dos Órfãos, por vindos, o Colégio dos Órfãos. E vão ser os portuenses que vão passar os barcos todos, já depois da curva os franceses não vêm, quer dizer, e passam todos. Foi uma manhã. A cidade do Porto foi tomada numa manhã e há aquela famosa história, não sabemos até que ponto é verdade, que o Soult levantou-se de manhã no Palácio das Carrancas, acordou, mas quem já lá foi almoçar foi o general Berço, o general Wellesley. Ou seja, correram a malta daqui para fora. Numa manhã, porque o Porto ajudou, empurrou, foi tudo junto. A partir daqui, a partir deste momento, vai nascer uma nova aristocracia na cidade do Porto e uma nova aristocracia em Portugal, que é a ocupação amigável dos ingleses. Portanto, nós temos esta segunda, depois há uma terceira com uma cena que acaba na linha de Torres, e desde aí nós temos Dom João VI no Brasil, que não vem, e temos o vazio aqui. E este vazio vai ser ocupado por os ingleses. Primeiro foi Wellington, depois o Wellington vai para a Inglaterra e fica o general Beresford. Os ingleses tomaram conta de tudo politicamente, tinham a política na mão, tinham a economia na mão, tinham tudo. E isto
ao Porto não agrada. O Porto não aceita este tipo de situação. E com as ideias que começam a ver, liberais, com as ideias liberais que o Porto começa a ter, e com uma série de movimentos que começam e pessoas que começam a aparecer, cria-se uma coisa que se chama o Sinédrio. O Sinédrio é... há muitas discussões sobre o Sinédrio. Há muitas discussões sobre o Sinédrio. Porque se diz que eles eram maçons, outros dizem que eles não eram maçons. O que nós sabemos do Sinédrio é que o Sinédrio era formado por burgueses. E aqui que vamos começar a falar de pessoas, depois a gente diz, o sujeito afinal, aquela coisa chama-se isso por causa deste sujeito. O Sinédrio foi formado por juristas da cidade, burgueses da cidade. Um deles, Manuel Fernandes Tomás, que era o que estava à frente, outro Ferreira Borges. Acho que ninguém faz a mínima ideia que o mercado Ferreira Borges tem um nome por causa de um dos homens que fez o 24 de... que fez o 20 de agosto de 1820. Não fazem a mínima ideia. Não fazem. Portanto, nós temos três, são os três mais conhecidos, Manuel Fernandes Tomás, José da Silva Carvalho e José Ferreira Borges. Estes três homens estão ligados e eles só querem uma coisa. Querem que a família real volte, querem a Constituição igual à Constituição Liberal de Cádiz, que também, porque estava a acontecer em Espanha, também uma revolta liberal. Portanto, eles querem a mesma coisa, querem que venha a família, querem uma Constituição igual à Constituição de Cádiz e querem que os ingleses vão embora, como o jugo amigável inglês, e querem que eles vão embora. A cidade era muito letrada, já era uma cidade que tinha livrarias. O incrível, havia livros proibidos e jornais proibidos que eram impressos em Londres, que isto é uma coisa, quer dizer, os jornais eram proibidos em Portugal, eram impressos em Londres a falar mal os ingleses. Há democracias que são muito interessantes e a inglesa neste tipo de coisa é muito engraçada. E então, a 1 de janeiro de 1820, eles vão impor em Espanha vão impor a Constituição a Fernando II e nós vamos impor a Constituição e nós vamos fazer então a revolta do dia 24 de agosto, por isso o campo se chama Campo 24 de agosto de 1820 mas não foi aí. A declaração da revolta foi lá em cima na Praça da República, que era onde ficava o quartel, chamava-se Campo Santo Filho. Portanto, e esta gente vai criar, chamemos assim, esta gente vai criar uma junta provisional e um governo que vão de todo tomar outra vez de novo as rédeas do poder. Portanto, Lisboa fica, o Beresford nem pode entrar mais em Portugal, nós ficamos com as rédeas do poder e a cidade torna-se capital durante algum tempo. E de novo vamos fazer o costume. Ok, Lisboa capitula de alguma maneira, vai aceitar isto e a gente manda para lá. Outra vez vão eles todos daqui do Porto e vão para Lisboa e fica tudo tranquilo. A cidade fica a trabalhar, fica na paz, senhor, não quer nada, e temos uma década de 20 com todos os problemas que existem na política portuguesa que em Portugal são tranquilos. Não, aqui temos de fazer eu não queria muito ir por aí, mas vamos ter que fazer. Vamos ter que fazer muito pequeno interregno sobre a cidade de Porto para explicar o que é que se passa, o que é que aconteceu para levar a que o Porto fique de vez liberal ou o país fique liberal. Fique liberal com uma Constituição liberal, que é a Constituição de 1822. Portanto, esta Constituição é aprovada em 1822, o rei Dom João VI é obrigado a vir a Portugal, sai do Brasil, vem a Portugal, aceita aquela história, a máfia longe teve que ser, eles obrigaram a aceitar, mas só deixaram sair do barco, depois de ele dizer que sim, senão não saía do barco. E ele perde o poder todo, quer dizer, o absolutismo acaba em Portugal. Dom Pedro fica no Brasil como regente, logo a seguir vai-se declarar imperador e torna o caldo de uma maneira incrível. Porquê? Porque quando Dom Pedro, que era o filho mais velho, se declara imperador do Brasil e torna o Brasil independente de Portugal, o homem no Porto nunca mais demorou. Nós adoramos o Dom Pedro IV, mas naquela altura não era bem a mesma coisa. Isto não vai correr bem.
as coisas vão andando sempre muito confusas e nós vamos ter de novo, porque Dom Miguel não aceita, Dom Miguel, irmão de Dom Pedro, não aceita que o irmão, porque Dom Pedro vem do Brasil, abdica em nome do filho, chega cá, torna-se Dom Pedro IV de Portugal, abdica imediatamente em nome da filha, Dona Maria II, que tinha 7 anos. Isto parece assim parece um bocado novela brasileira, mas foi a verdade. Dom Miguel, irmão, é um absolutista convicto. Portanto, temos a Dona Carlota Joaquina, que era a mãe dos dois, também absolutista convicta. Porque também havia interesse nisso. Havia interesse porque estavam a perder o poder. Claro. Porque, enquanto no Porto não é significante, quase não é significante se tens absolutistas ou liberais, sim, ou seja, o que for, porque a gente está a trabalhar. Em Lisboa as coisas não são nada, não, em Lisboa e no Alentejo e até nas Beiras. Isso é uma perda de poder mesmo. Era uma perda de poder efetivo. Pronto. Também. O que é que vai acontecer? O Porto também sempre foi uma cidade relativamente independente disso tudo, desde o início. Porque não tínhamos nobres tradicionais, não tínhamos grandes propriedades, não tínhamos nada. Pá, a cidade Porto, não me interessava. É engraçado que eu desde estes programas que temos feito, e eu isto acho piada, é que o Porto teve sempre a marimbar para essas questões. Completamente. Porque nunca precisou deles para nada, a verdade é isso. Nós, na prática, o que é que nós, por exemplo, até que esta parte que nós estivemos a falar, o que é que nós fizemos? Fizemos uma coisa giríssima. Quer dizer, aquilo estava a correr mal, a gente fazia um governo. Fez um governo na altura das invasões napoleónicas, entregou o governo a Lisboa e continuou a trabalhar. Depois, em 1820, aquilo estava a correr mal, a gente fez outra vez um governo cá, pronto, e quando aquilo começou a funcionar bem, pegar lá no governo. E vamos fazer isto outra vez, porque em 1828, quando as coisas estão todas a correr mesmo muito mal, entre Dom Manuel e entre Dom Miguel e Dom Pedro, então todos, porque o Dom Pedro o que é que faz? Torna-se rei de Portugal, abdica-me em nome da filha e faz um acordo com o irmão, que era, ok, tu vais casar com a minha filha, portanto, com a sobrinha, quando ela for maior de idade, e és regente até lá, mas tens de cumprir a carta, portanto, ou seja, tens de cumprir a carta constitucional. Dom Miguel não aceita, recusa-se, e a partir daí, portanto, vais começar a ter os problemas todos que vão acabar na Guerra Civil. No meio desta história toda, antes de Dom Pedro, não sei o que mais, nós aqui, no Porto, em 1828, vamos mandar outra vez ao ar e dizer, não senhora. Portanto, quando ainda Dom Miguel não era rei, ainda Dom Miguel já estava a pensar ser rei, mas calma, o Porto vai dizer, não, tu rei não vais ser. E, portanto, fazemos uma nova revolta liberal para te pôr fora quando ele ainda nem lá estava. Quer dizer, nós íamos pôr fora um homem que ainda nem lá tinha chegado. Funciona muito bem a nível militar, a nível político foi uma desgraça. Foi uma desgraça porque foi muito impreparada. Chama-se esta revolta a Belfastada. Belfastada porquê? Porque homens que depois vão ser fundamentais no tempo, estamos a falar de Palmela, estamos a falar de Vila Flor, estamos a falar do Duque da Terceira, do Duque de Palmela e do Saldanha, vinham todos nesse barco. Eles estavam todos exilados em Inglaterra, vinham todos nesse barco, vieram todos no barco e com eles veio a discussão, quer dizer, eles não se entendiam, ponto final. Quer dizer, os três não se entendiam, ponto final. Como não se entendiam, o que é que vai acontecer? Isto vai correr mal, caiu, Chaves ainda tentou aguentar o barco, mas caiu, e logo a seguir, e eles vão se meter todos outra vez no barco e vão dar de froscas. E deixam o quê? Deixam um exército, o exército que se revoltou em todo o norte, deixam-no cá no Porto, sozinhos e abandonados. E só fica, os três nomes são mais importantes, um chama-se Sá da Bandeira, o outro chama-se Pizarro, que era um coronel, e o outro chama-se Essa de Queiroz. Este Essa de Queiroz era corregedor e era o avô do Essa de Queiroz. E estes três ficam, não vão para o barco, e vão com a tropa, e a tropa vai correr a geira toda do Gerês, vai ser maltratada, e vai por lá fora, vai até a Ponta da Galiza, da Ponta da Galiza é mandada de barco para a Inglaterra, completamente abandonados, e da Inglaterra vão para a Terceira, e vão chegar, e vão voltar. Estamos a falar cerca de 7.500, no fim, isto tudo eram para 7.500 homens, que vão,
expatriados completamente. Espanha trata-os mal, porque aqui em Espanha também não. Também já eram mais absolutistas outra vez, os carlistas, naquele momento. A Espanha estava quase numa guerra civil, mas esta parte aqui era carlista. Portanto, são muito maltratados. Em Inglaterra, eles, como é evidente, ninguém lhes liga nada, porque não gostavam de ninguém, os ingleses. E, portanto, depois onde ir para a Ilha Terceira e onde voltar? E onde voltar em 1832 com Dom Pedro IV. O que é que vai acontecer na cidade do Porto? Na cidade do Porto vais ter um reino do terror. Sim, nós estamos sempre, desculpa lá só agora meter este atalho de foice. Mas assim, os ingleses sempre foram a mesma coisa, eles gostam bem deles. Sim. Completamente. Se há povo que não. Não, absolutamente. Eu sou anglófilo perfeitamente, mas assumo perfeitamente que sempre subserviente ao Império, quer dizer, eu sou. Depois vamos ver isso a seguir. Então o que é que acontece? A cidade fica completamente subjugada aos absolutistas, que vão chegar cá, vão matar, vão enforcar uma série de pessoas a que nós chamamos os mártires da liberdade. Portanto, o campo dos mártires da liberdade fica mesmo em frente à cadeia da relação, tem o nome dos sujeitos que ficaram e que foram enforcados pelos absolutistas, os liberais que ficaram da Belfastada em 1928. Quando chega em 1832 e o Dom Pedro IV entra pelo Porto, portanto ele sai ali na Praia da Memória, em Pamplilha, e chega ao Porto, Porto não recebe muito bem. Não recebe muito bem porquê? Porto estava absolutistas, estava porque tinham andado a matá-los. E não gostava nada dos liberais, porquê? Porque os liberais pura e simplesmente tinham abandonado a cidade à mão dos absolutistas. Portanto, o Porto estava naquela posição de, deixem-nos trabalhar. Depois, durante o cerco do Porto, o Porto vai apoiar os liberais por várias razões, a primeira razão que estavam cá, não é? E portanto, a cidade vai apoiar. Passa muito mal, a cidade passa muito mal nesse tempo. A burguesia quase toda que pôde fugiu para o Douro, ou ponto pôde. As famílias inglesas ficaram cá, algumas, as do vinho ficaram, o Barão de Forrester mais precisamente, atravessavam o rio à noite para ir tomar conta do vinho, arriscando-se a levar uns tiros. A Serra do Pilar, o quartel da Serra do Pilar, nós temos que imaginar, nós hoje estamos a ver a Serra do Pilar e vemos a Avenida de Gaia, vamos pensar que aqui não era nada, aqui não era assim. Tens a Serra do Pilar e tinhas um monte que ia sossegadamente até ao rio. Portanto, quando se fez a Avenida da Ponte, do lado de Gaia, a Avenida da República, aquilo foi cortado, tudo completamente cortado. Portanto, o monte da Serra do Pilar não acabava no que nós vemos ali, aquele penhasco. Não, ele seguia por lá fora. E então nunca foi ocupado. E vão acontecer vários, aqui eu vou utilizar, não vou falar sobre a Guerra Civil, porque aconteceram muitas coisas na Guerra Civil, muitas delas, as importantes, por exemplo, o nome 14 de Outubro. Acho que todas as pessoas de Vila Nova de Gaia conhecem 14 de Outubro. É uma rua importante, já não é importante, mas é uma rua central da cidade do Porto, e essa rua chama-se 14 de Outubro, foi no dia 14 de Outubro que houve o maior ataque à Serra do Pilar. A Rua dos Polacos chama-se Rua dos Polacos, a Rua dos Polacos fica mesmo em frente ao quartel da Serra, chama-se Rua dos Polacos porque os gaienses foram para cima, portanto, subiram ao monte, para o quartel, que era o quartel, subiram para o quartel e foram lutar pelo lado dos liberais. E eles ficaram isolados, quer dizer, passavam uns cabos, mas eles estiveram isolados durante 2 anos quase. E portanto chama-se Rua dos Polacos, porquê? Porque tinha havido, naquela altura, na Polónia uma grande defesa dos polacos de defenderem a sua cidade, e portanto dizia-se quem defendia eram os polacos, portanto por isso, e ele chamou, Dom Pedro IV, que chama a essa gente, que são os Mariantes do Rio Douro, desculpa, só para acabar, os Mariantes do Rio Douro usam a farda dos voluntários de Vila Nova de Gaia, e é esses voluntários que ele vai chamar os polacos da Serra. Aí o nome da Rua dos Polacos. Isto é engraçado, que eu tenho gostado de ouvir nestes últimos episódios, e nós tratamos a cidade quase como uma ilha. São pequenas ilhas, as cidades são ilhas. E
É muito engraçado. Felicidade Uma também, ilha no aspecto que é assim, não interessa a terra à volta, podia ser mar porque era igual, porque é assim, porque as coisas funcionam muito no ecossistema, que é mesmo assim. Nós vivemos connosco e para nós. Temos uma particularidade, somos profundamente abertos porque somos comerciais, portanto, somos todos abertos, mas vivemos para dentro. Somos uma família. Somos uma família. A burguesia do século XIX funciona em família, completamente em família. O terceiro nome, este, toda a gente sabe onde fica, ou quase toda a gente saberá onde fica a Rua General Torres. Essa Rua General Torres foi a primeira rua que foi aberta da parte de cima para a parte de baixo de Gaia. Exatamente. É aberta depois do Cerco do Porto e chama-se Rua General Torres porque o General Torres foi o homem que defendeu a Serra do Pilar. Portanto, aqui os nomes, aqui já começa a haver nomes que ligam. Depois disto tudo o rei vai morrer. O rei não morre. Em 1834 acaba a Guerra Civil, o Dom Pedro IV morre logo a seguir, e então, 15 dias antes, a Dona Maria II, com 13 ou 14 anos, é empossada a rainha pela Assembleia, num gesto muito fora do normal, porque era muito jovem, não poderia, porque Dom Pedro IV morre 15 dias depois. Pronto. E então Portugal vai ficar praticamente ingovernável durante 3 décadas. Vai ficar completamente ingovernável. Depois nós vamos ter várias coisas, confusão total, e o Porto vai estar no meio delas todas. Nós vamos ter 2 cartas, isto é importante, temos 2 cartas constitucionais. Uma mais radical, que é a de 1822, uma menos radical, que é a de 1826. A de 1826 é muito mais aristocrática e dá mais poderes ao rei. A de 1822 não dá. O que é que vai acontecer? A cidade do Porto, quando começa a ver os lisboetas a começarem a crescer, não gosta, vai se revoltar, às vezes até sem razão absolutamente nenhuma, e um homem chamado Manuel da Silva Passos, a quem nós damos o nome de Passos Manuel, tinha um irmão que era deputado e ele estava aqui no Porto e andava nos cafés. E o Passos Manuel, nunca percebi porque é que lhe trocaram o nome, o homem era Silva Passos, mas passaram a Passos Manuel, portanto era Manuel da Silva Passos, mas nós conhecemos todo Passos Manuel, e aí está a Rua Passos Manuel. A Rua Passos Manuel, o setembrismo, é um movimento muito parecido com o movimento vintista, portanto é muito, muito próximo, muito agressivo, e aparece também numa situação. O que é que vai acontecer? Quando o regime liberal se impõe, vai acabar na cidade do Porto uma série de coisas, e entre elas são os mosteiros. Portanto, tudo o que era dos mosteiros, tudo o que era cercas, tudo o que era casas, conventos, etc., vão ser leiloados e vão ser comprados. Portanto, aqui vai para o erário público e vão ser comprados. E vão ser comprados por quem? Por uma burguesia, pela alta burguesia do Porto. E vão ficar muito mais poderosos. E na cidade do Porto nasce uma coisa que não havia, que era a especulação fundiária. Não havia na cidade do Porto. Não havia especulação, as coisas eram do bispo, portanto não havia especulação. Os portugueses faziam negócio. Não, a partir daqui começam a fazer especulação urbanística. E ao fazerem especulação, começam a ficar cada vez mais ricos, pegam no dinheiro, começam a fazer mais coisas, e como sempre, o rico fica sempre mais rico. E a classe média, vamos chamar de classe média, não é correto, mas sim vamos chamar de classe média, dos sujeitos que eram os empregados deles, dos pequenos vendedores, aqueles que ainda tinham algum rendimento, tinham umas lojazinhas e não sei o que, começam a achar que isto assim não vai lá. Porquê? Porque tens uma burguesia que começa a ser uma aristocracia, ainda pior que a aristocracia que nós nem tínhamos tido. E então começam a aparecer os movimentos. Então isto começa uma confusão brutal, porque vais ter nos setembristas, portanto, tens um movimento muito vintista, depois logo assim começas a ter o Douro é ultramontano, completamente, portanto, o Douro é absolutista por natureza, vais ter movimentos de direita não é correto, de conservadores, mas na altura, aqui falando da esquerda-direita, falamos já na parte francesa, na parte lógica, de movimentos ainda miguelistas, já com Miguel sabe-se lá onde, movimentos miguelistas em Lamego, Vila Real, e depois ainda chegas a um ponto, numa guerra que tem um nome que eu acho maravilhoso, que é Patuleia, a guerra da Patuleia, que é a última, juntou os extremos de um lado e do outro,
contra Lisboa. Quer dizer, que havia os ultramontanos, chamemos assim, os ultramontanos, que eram absolutistas, com os ultraliberais do Marquês de Sá da Bandeira e não sei o quê, juntaram-se todos contra Lisboa. Claro que isto, o Saldanha, como sempre, tinha mau feitio, metia-se nas coisas, veio por aí fora, tomou conta disto, e então aí, em 1851, já com grande influência do marido da Dona Maria II, Fernando Gota, pediu a Saldanha que viesse para Lisboa e tomasse conta do governo, e a partir daí nasce dois partidos, nasce o Partido Regenerador e o Partido da Carta. Portanto, entramos no bipartidarismo de uma vez por todas. E o Porto vai fazer outra vez o que gosta, negociar. Vai negociar, e aqui sim o Porto vai negociar, e vai negociar a sério. Atenção, vamos entrar numa coisa que é o Porto vai começar a negociar em dinheiro. Nós temos que pensar que naquele tempo já começava a emigrar-se muito, porque havia fome, as pessoas estavam a vir para o Porto já tinha 200 ou 300 mil habitantes, e disso não podemos fugir daí, porque temos que falar mesmo sobre isso, portanto vamos andar muito rápido com isto, e então começa a haver dinheiro. Há o dinheiro dos ingleses, há o dinheiro das remessas dos brasileiros, há o dinheiro dos negócios fundiários, não sei o quê, e todo este dinheiro vai entrar na banca. Nós temos a particularidade de termos um banco, que é o Banco Comercial do Porto, que vai ser criado, o ano podei ver aqui alguns, mas este banco vai ser criado e vai ter o poder de fazer moeda. Portanto, não só o Banco de Lisboa, que depois vem a ser o Banco de Portugal, vai ter capacidade de fazer moeda. Estamos a falar no final de... Estamos a falar em 1860, mais ou menos. Pois, final de... 1860, 1870, sim. E o que é que ele vai fazer? Eles vão poder fazer moeda, o banco é criado em 1835, portanto já com capacidade, e... Depois já com o fontismo, quando o fontismo se fazem as linhas de comboio, não sei o quê, o grave problema que o Porto vai ter, e é um erro, lá cometeram-se muitos erros, o Porto cometeu-se um gravíssimo, foi quando havia tanto dinheiro, nunca se investiu na indústria, no Porto. Tudo que era especulativo é que era porreiro, tudo que era especulativo e que dava lucro, não é por nada, mas eu estou... Éramos comerciantes, não, exatamente igual a hoje. Então, vamos entrar num projeto que é interessante falar dele, só para acabar esta parte, que é o projeto que se chama a Salamancada. O Salamancada o que era? Era uma maluqueira de um homem chamado Burnet, que era uma linha de comboio que ligava a linha do Douro e a linha da Beira a Salamanca. A ideia era, tu teres uma linha de comboio, qual era a ideia? Era teres uma autoestrada direitinha a Salamanca, outra vez, Lisboa com caraças, a gente vai por aqui fora e não quer nada com eles. Correu mal, correu terrivelmente mal, levou quase toda aquela banca à glória. E mais, quando se fizeram as linhas de comboio de Fontes Pereira de Melo, que foi vamos desenvolver o interior, a única coisa que eles fizeram foi criar, as linhas de comboio só foram utilizadas não para desenvolver o interior, mas é para trazer o interior todo para o Porto e imigrarem todos para o Brasil. Portanto, foi o que aconteceu. Exatamente o contrário que se estava à espera. Pois estamos a falar em 1900, por isso. Estamos a falar aqui já em antes. 1800 e tal. Não, tu tens a figura do Brasil. Não, começas a ter a imigração em 1850. Bem, à séria. E depois vais ter aquela figura que é o brasileiro, que vai dominar o brasileiro, vão ser os donos da zona da batalha. Onde tens as casas todas rococós, não sei o que é o brasileiro vestido de cores muito perdidas. Dizia o Ramalho de Tigão uma coisa muito engraçada. Todos os barcos que se faziam na Ribeira das Naus, ficavam na Praia da Oura, não tínhamos visto antes, mas que continuavam-se a fazer lá, vão cheios de portugueses. Todos os barcos que eram construídos eram cheios de portugueses. Todos os que vêm de lá enchem um banco o banco de Jardim de São Lázaro. Mas esses que vêm, são poucos, são industriosos, são ricos, profundamente ricos, são industriosos, e entram no imaginário do povo. E então o que é que acontece? Os mais industriosos, os pobres, vão arrancar para o Brasil. Portanto, nós vamos ter como tivemos em 1960 também, vamos ter exatamente, não com a mesma expressão, mas se calhar em termos percentuais não é da mesma expressão também, mas é muito importante, vais perder as forças vivas. Pobres, mas as forças vivas foram-se todas embora, porque eram os mais
com mais lutadores e não sei o que mais. É assim, eu não sei, eu tenho família no Brasil e o meu avô teve no Brasil, o meu pai teve no Brasil, os meus tios avós tiveram no Brasil. Eu acho que é uma coisa que na cidade do Porto é perfeitamente banal, e então se formos aqui para o Minho ou na zona das terras de Santa Maria era perfeitamente banal. Portanto, era normalíssimo haver imigrantes. O meu avô esteve lá em 1920, portanto estamos a falar já fora disto tudo, não é? Mas viu chegar o Gago Coutinho Sacadura Cabral, não é? Estava lá no Brasil, estava lá. Portanto, estes bancos todos vão falir quase todos por especulação e vamos perder a capacidade de fazer moeda. Ao mesmo tempo, há outra coisa que temos de falar e vamos falar agora já, que é a outra cidade toda. Quer dizer, até agora não é falar da outra cidade toda, que é o que nós chamamos, o que chamavam na altura a cidade mortuária, que ele pôs o nome foi Ricardo Jorge. Essa cidade era a cidade dos pobres, que era a grande maioria da cidade. Eu, sinceramente, a burguesia quase que é um tema em si, a burguesia do Porto é quase um tema em si, porque é divertidíssimo o que foi escrito sobre a burguesia. Mas esta gente pobre também tinha o seu banco, que era o prego. E o prego, o que é que a pobreza era tal naquele tempo, que eles punham ao sábado punham a roupa de vestir ao domingo no prego, e depois iam levantá-la no sábado para vestir no domingo, depois iam para outra vez, e depois iam cada vez ficando mais pobres. Havia um sujeito nos nomes, que era um homem fundamental na indústria do dinheiro, é um sujeito que se chama, eu gostava de descobrir o nome dele, está aqui. O homem chamava-se Francisco José Eugênio e tinha a loja do prego dele na Rua do Bom Jardim. Ele era do Partido Progressista, portanto aqui os progressistas são outra vez os herdeiros do setembrismo, e o homem tinha um vozeirão doido. E ainda hoje nós todos os dias falamos dele, porque eles chamavam-lhe o Cagaçal. O homem era o Cagaçal, o nome dele era o Cagaçal, portanto hoje armaram o Cagaçal. É impressionante como é que um sujeito que tinha um prego, uma loja de penhores na Rua do Bom Jardim, deixa o nome dele marcado em toda a cidade. Quando nós falamos em armar um Cagaçal, estamos a falar de uma pessoa que existiu, tinha uma voz muito forte, portanto o homem armava um Cagaçal. Como lhe chamavam o Cagaçal, era a alcunha dele, portanto ele não armava Cagaçal, não, o homem era o Cagaçal que armava um barulho, e ficou com esta alcunha. A cidade mortuária, como lhe chama o Ricardo Jorge, é uma cidade que vive, e a cidade cresce de uma maneira incrível, e nós temos que olhar para a cidade com 3 fronteiras, com 3 muralhas. A cidade tem uma muralha que nós já falamos há muito tempo, que é a muralha mais curta, a muralha Gasca, que é lá em cima, tem a muralha Fernandina, e no fim do século XX, no fim do século XIX, peço muita desculpa, começa-se a construir a circunvalação, que é a última muralha da cidade, por enquanto. Enquanto o Porto for como é, não crescer para os concelhos vizinhos, é a última fronteira. Portanto, nós no século XIX... Pensa-se numa via de cintura, não é? Sim, mas quer dizer, mas aquela circunvalação, sim, que já quase não existe agora, sim, só existe em alguns sítios, de um lado é a cidade do Porto, do outro lado sim, outras, Gondomar, é Maia, é Matosinhos. O que é que acontece? E é num século, é impressionante. Nós deitámos abaixo a muralha fernandina no século XIX, no início do século XIX, e no fim do século XIX já estamos lá. Pronto, e a cidade depois vai ser toda reconstruída, mas a circunvalação começa a ser construída no fim do século XIX. Os portuenses pobres, que era a grande maioria, como é que viviam? Vivia muito mal e muito pobremente. Vivia em 2 tipos de... A maioria vivia em 2 tipos de construções. A primeira eram os antigos prédios da parte velha da cidade, a Ribeira, Fontaurina, não sei o que mais, que eles viviam lá todos encaixotados. Até se chamavam essas casas os paquetes. E essas casas existiram até meados, eu lembro-me de ainda existir algumas na Ribeira assim. As velhas casas foram divididas com tapumes e não sei o quê, aquilo eram, chamavam os paquetes que havia lá tanta gente.
nessas casas também existia uma coisa que chamava os quadros, e aí viviam famílias completamente à soviética, quer dizer, quase 5 metros para um, e embora nós falamos das ilhas, aqui eram ilhas ao alto, depois tinhas uma coisa que chamavam os quartos da malta. O quarto da malta o que era? Eram os sítios onde dormiam os galegos, as pessoas todas que não eram da cidade do Porto, dormiam e depois iam para casa ao fim de semana. Uma espécie de albergues de trabalho. Finalmente, havia as ilhas. As ilhas são uma entidade cultural da cidade. As ilhas, elas nunca se vêem. Portanto, o princípio número 1 da ilha é que a ilha não se vê. Portanto, a ilha muitas vezes é por trás de casas, ou é uma casa que até desapareceu e se fez uma ilha. A maior parte das casas da cidade do Porto, as antigas, para quem souber, elas não são só aquele bocadinho que nós vemos na frente, têm todas um pátio enorme para trás. Portanto, a cidade do Porto tem um grande espaço interior, que só se pode ver de cima do Google, se vierem do Google vão ver, tem as ruas e no meio há zonas verdes. Ilhas fantásticas aqui no Porto. Exato, que ainda existem algumas, agora quase monumentais, espero que não as deitem abaixo, porque é um monumento que se tem que guardar a uma gente. Eu posso agora aí falar um bocadinho, eu conheci uma ali junto, perto do Marquês, que foi das ilhas que até que mais me marcou até hoje, que se deverá ter umas 30 casas, nas traseiras de um prédio. Exato. 30 casas em que tens um acesso ao prédio e tens um acesso à ilha como portal. Não é? E achei muita piada porque de facto cada uma dessas casas estavam todas localizadas, imagina, do lado esquerdo da ilha. Do outro lado é o muro. Do outro lado, não, do outro lado todas elas tinham um jardim que no fundo era para fazerem lá um plantio, uma hortinha. Uma hortinha. Isso não era mau. E achei piada porque ele já tinha 100 anos. E no meio, que é isso que eu achei piada, por isso é que nós estivemos a falar de outra vez da questão das casas de banho, no meio desse correr de casas havia quase um conjunto de casas de banho e onde as pessoas iam lá todas no meio mesmo da ilha. Engraçado. Que é exatamente isso que vai acontecer. E isso é que vai definir o que é o tripeiro atual. Porque em cada ilha, e havia centenas ou milhares delas aqui em Porto, tinhas essas casas, o que é que as casas eram extremamente pequenas, não estou a 15 metros quadrados, para uma família inteira, portanto as pessoas tinham que viver fora, e viver fora era viver ao lado do outro, porque estavam todos encostados. Quer dizer, era uma simulação da rua Sedufeita em casinhas bonecas, portanto tinham, a água era comum, os quartos de banho eram comuns, as hortas que pudessem haver às vezes eram comuns ou não, e tinham todas uma porta e fechavas a porta e estavas a viver dentro daquele mundo. Pronto, extremamente pobre, mas aquele mundo criava expressões próprias, criava laços próprios, não só de parentesco, mas laços próprios de relacionamento, e isso vai definir muitas freguesias da cidade do Porto, porque, por exemplo, as ilhas de Campanhã vão desenvolver um tipo de linguagem, as ilhas de Massarelos vão desenvolver outro tipo de linguagem, e vai criar a riqueza que a cidade tem, que é no meio das nossas pronúncias todas, dos Vs pelos Vs, que temos esta V pelo V, que é para todos, temos para aí 30 pronúncias dentro da cidade do Porto, e quem for linguista ou tiver jeito, reconhece onde é que a pessoa é. Reconhece onde é que a pessoa é. E esta cidade vai se manter pobre e muito perigosamente doente. Nós somos uma das cidades onde morre mais gente no mundo. Daqui na Europa havia só, acho que era Moscovo e outra cidade, Bucareste, onde morria mais gente do que no Porto. Adultos. Nós tínhamos uma taxa de mortalidade de 25%. Uma coisa de mortalidade infantil. Uma coisa completamente impressionante. E depois tínhamos uma taxa de mortalidade nas mulheres também muito, muito elevada. Presume-se, os números são sempre do Ricardo Jorge, mas presume-se que cerca de 40% da população nesse tempo não tinha, só 40% da população já tinha nascido no Porto, e dessa 40% da população, quase 20% eram mulheres que fugiam do campo para virem ter os filhos como mães solteiras. Portanto, tivemos esta situação. Em 1890, 1889, os portugueses, vamos falar, isto é que não foram os ingleses, são os portugueses.
Em 1989, os portugueses fazem uma coisa que se chama o mapa cor-de-rosa. Nós dizemos sempre, mas os ingleses fizeram o mapa cor-de-rosa. Não, o mapa cor-de-rosa é nosso. E nós juntamos de Angola até Moçambique, fizemos uma faixa cor-de-rosa, que ocupava basicamente o Zimbábue, a Rodésia e a Zâmbia. Portanto, e nós dizíamos, isto é nosso. E o que é que nós fazíamos? Dividíamos a África de ponta a ponta. Portanto, ficava a parte da África para cima, a parte da África para meio, e nós ficávamos com uma faixa como isto. Nossa. Os ingleses mandaram-nos a uma volta, e então, porque eles queriam fazer exatamente o contrário, eles queriam fazer era uma vertical. E então fizeram o que nós chamamos o ultimato, e este ultimato é feito em 1890, e este ultimato, ao ser feito, o governo vai ter que ceder, não tem poder, quer dizer, porque eles disseram que iam entrar em guerra contra nós, não podemos entrar em guerra contra o Império Britânico, não tínhamos hipótese nenhuma, portanto o governo cede, e vai criar nos portugueses, em princípio, para já uma coisa que desaparece imediatamente, que é a Rua Nova dos Ingleses, depois foi a Rua Nova de João I, depois passou-se a chamar Rua Nova dos Ingleses, depois passou-se a chamar Rua dos Ingleses, nesse dia passa a Rua Infante Henrique. Não tiveram que pensar em nada, foi naquele dia. Mudou logo o nome. E o Porto vai-se revoltar de uma maneira impressionante, vai ser contra toda, não consegue compreender. Nós não temos que compreender o inevitável, não temos e temos que lutar contra o inevitável, mas aquilo era inevitável. Pronto. E o que é que acontece? O Porto vai-se revoltar de novo, e vai-se revoltar como? Já não como liberal, como nada, vai-se revoltar como republicano. E vamos fazer o 31 de janeiro. E a revolta de 31 de janeiro é uma revolta muito sui generis, porque toda a cidade sabia que havia uma revolta. Toda a gente sabia que tinha. Mas o governo não ligava puto. O Pinheiro Chagas, que era o homem que escreveu, que era o sujeito que estava à frente da República, já dizia, não sei, e já estava preso até, estava preso na cadeia de relação, quando foi 31 de janeiro, o homem nem sequer estava. Portanto, o que é o 31 de janeiro? É, outra vez, um grupo de soldados que se vai juntar, como sempre, na Praça da República, vão descer todos contentes, vêm todos por aí abaixo, não sei o quê, é uma alegria dentro da cidade, chegam à Praça de Dom Pedro, na Praça de Dom Pedro, onde era a Câmara, na Câmara é declarada a República, pronto, então vamos mandar agora, isto parece que é grotesco, mas isto foi mais ou menos assim, vamos agora todos por aí fora, vamos subir a rua Santo António, vamos chegar lá em cima ao edifício dos Correios, que acho que toda a gente sabe onde é, que era na Batalha. Para quê? Telegrafar para Lisboa que tínhamos declarado a República. E eles vão começar a subir todos. Ao cimo da rua de Santo António, numa escadaria que já não existe, porque a igreja de Santo Ildefonso tinha a escadaria que tem para a Batalha e tinha outra escadaria para Santo António. Depois agora tem lá aquela coisa sarrismo. Ali havia uma escadaria. Eu acho que ela foi desaparecer até para os portugueses não ficarem com essa imagem. Estava uma tropa, estava uma espécie de guarda republicana, não era guarda republicana, foi contra o rei, não havia, mas era uma guarda nacional, estavam lá e não sei o que, e toda a gente estava convencido que eles estavam, no mínimo, neutros. Ninguém sabe ainda hoje o que é que aconteceu. 2 tiros para o ar, uma corneta, um tal qualquer. O que é certo é que os sujeitos começam a disparar das escadarias para os sujeitos que estão a subir a rua 1º de janeiro. E pronto, foi uma desgraça. Não é? Portanto, a revolta acabou no mesmo dia. Tens aquela situação porque já havia governo, não sei, porque os revoltosos republicanos são muito engraçados. Fazem-te a revolta e definem-te um governo. Ninguém me perguntaram a ninguém. Esqueceram de se perguntar aos sujeitos se queriam fazer parte do governo. E então, não sabemos se votaram ou não, o que se diz é que no dia a seguir estavam todos a dizer eu não. Mesmo assim ainda muitos foram presos, soldados foram muitos, e mandámos muitos para o decreto. Depois em 1893 voltaram quase todos os civis. Portanto, mas a primeira revolta, a primeira declaração da República é em 1890 e é feita aqui. E é feita exatamente, outra vez, por causa dos ingleses. É bem impressionante uma cidade que é dos ingleses, e aqui está o Caio dos ingleses, que é uma cidade que é dos ingleses, gosta dos ingleses, andamos sempre em cima deles, quando eles passavam o risco. A cidade está na paz do Senhor, desde que ninguém passa o risco. Chegamos a 1899, para acabar, e vamos acabar de uma maneira triste. Em 1899 vai-se declarar no Porto a última peste bubónica, ou seja, peste negra, na Europa.
Ela vai se declarar no Porto, na altura tínhamos cá como vai se declarar na Fonte Taurina, mais precisamente, vai se declarar nos prédios nas casas da Malta, começam a morrer lá alguns, poucos, e o Ricardo Jorge, na altura, fecha a cidade do Porto, manda fechar a cidade do Porto, pura e simplesmente, manda fechar a cidade do Porto. Manda fechar a cidade do Porto, manda isolar todas as pessoas que tiveram contacto com as pessoas que tinham tido peste bubónica, manda queimar as casas, e nas ilhas isso aconteceu muito, quando havia uma casa onde tinha estado peste bubónica, queimavam tudo, não ficava nada mesmo, era roupa, era casa, ia tudo, limpavam a casinha, só ficava o cimento, ou a pedra, neste caso. E a cidade vai estar fechada durante quase um ano e tal. E vai destruir completamente toda a lógica comercial da cidade. Porquê? Porque nós vamos ficar completamente isolados do Douro, nós vamos ficar completamente isolados do mar, nós vamos ficar completamente isolados do nosso comércio. A cidade ficou fechada mesmo. Portanto, o cerco sanitário começava mais ou menos em Baladares e até Angeiras. Ia bem para dentro. Portanto, para termos noção, em termos de mar, fecharam de Angeiras até Baladares. Não tinhas a mínima hipótese de fazer contrabando, quase. Esta peste vai destruir praticamente a cidade. Eu acho que a cidade do Porto morre aqui. Vai renascer 50 anos depois, mas aqui morre. Mas mesmo assim revolta-se, porque nas primeiras eleições que há a seguir, a cidade do Porto vai eleger os primeiros deputados republicanos. Sidónio Pais e outros dois. E o Sidónio, que não era do Porto, é eleito e depois cai, por causa deles, cai o governo lá diz, os gajos do Porto estão malucos, foi lá por causa da peste, vão lá fazer isso. Isso foi uma vez, nunca mais vai acontecer. Fizeram novas eleições e o Partido Republicano tem mais votos teve. Portanto, o Porto vai ficar outra vez contra o centralismo, numa maneira um bocadinho radical. Agora vamos chegar ao 5 de outubro. 5 de outubro é uma coisa que se passa em Lisboa. O Porto estava a lamber as feridas, deixou-se estar em paz, não se meteu muito na Primeira República, apesar da monarquia do Norte, não se meteu muito na Primeira República, mas tornou-se a cidade que começam a chamar a cidade de reviralho. Outra vez uma expressão que nós usamos muito, que já vem desse tempo. Cidade de reviralho porquê? Porque éramos do contra, fomos, a partir, aliás, desde 1820, a cidade do Porto tem uma particularidade. Ama-se a cidade, os tripeiros amam a sua cidade, e tem outra coisa, detestam, pura e simplesmente, o governo. Portanto, qual é o governo? Votamos contra. Nós vamos ver hoje, a cidade do Porto continua a optar contra o governo. Cidade, não estou a falar do distrito, estou a falar da cidade. Nas últimas eleições da cidade de Porto, por incrível que pareça, votou o PSD. Por incrível que pareça, porque o PS parece que ganhou em todas as capitais de distrito, não, aqui não ganhou. Mas se com o PSD lá, o PS ganha. Isto estamos aqui a falar nestes tempos. Nestes nossos tempos. Mas, por exemplo, se olharmos para a República, na República, as duas grandes manifestações que vão acontecer contra o governo são a do Norton de Matos e são a do Humberto Delgado, e são na cidade do Porto. E o grande passo que é dado contra o salazarismo, que é o mais forte e eu acho que é o início do fim do salazarismo, é a carta do Bispo do Porto, que vai ser exilado, é a carta do Bispo do Porto, o Dom António Ferreira, que eu conheci pessoalmente, é velho e chato. Tinha um homem com uma cultura, ele não era chato, era demasiadamente culto, era impossível. O Dom António tinha tanta cultura que o homem há 5 frases depois a gente já não conseguia perceber o que é que ele estava a dizer, sério, aquilo era muito complicado. Eu tinha contactos com a escola da Academia, que estava na Academia, e ele era Bispo do Porto. E então, o que eu estava a dizer, portanto, a carta dele, e depois vai criar os movimentos católicos, Francisco Sá Carneiro, Pinto Leite, por aí fora. Mas deixa-me só agora, para terminar esta história do Porto, e o Porto, dizes tu, a teu ver, depois de termos já este é o 4º episódio, o Porto é liberal, é conservador, o Porto é uma cidade liberal no sentido de que eu sou liberal, acho que os costumes são liberais, a cidade é liberal em si, mas as coisas são minhas. Tenho uma noção de liberalidade, esta liberalidade burguesa. Temos a nossa noção de liberalidade, ou seja, mas também é conservador. Nos costumes eu acho que a cidade não é muito, se calhar é conservadora nos costumes, principalmente a conservadora no bairrismo, por exemplo.
somos uma cidade que temos costumes que vêm do tempo, ninguém sabe, temos. Mas a cidade em si é uma cidade progressista, ou seja, progressiva, não é revolucionária. Apesar de ter feito várias revoluções, sim, ter estado dentro de várias revoluções, nós temos que olhar para as que nós estivemos, mais como sobressaltos democráticos ou sobressaltos de poder, porque até entregávamos sempre o poder para Lisboa, porque o que nós queríamos era trabalhar, do que uma cidade que quer governar, que quer legislar. Não, o Porto nunca quis nada disso. Nesse sentido, até somos conservadores. Porquê? Porque nós pensamos em nós. Em nós, não egoisticamente, pensamos em nós e vemos-nos a nós. Temos uma noção de propriedade terrível. O portuense, a propriedade para o portuense é básica, a riqueza para o portuense, riqueza no sentido é básico, quer dizer, o que é dele e ponto, é assim que nós somos. O nosso liberalismo é um liberalismo com isso. Não somos socialistas de todo, isso não é uma sociedade, não é uma sociedade. Não estou a dizer que não haja socialistas, que há, porque estamos a falar do século XX, não é isso. Mas a cidade do Porto em si, o que quer, continua a ser três coisas. Quer viver em paz, quer viver a trabalhar e a ganhar. Não é a ganhar dinheiro, não querem ricos, porque o Porto não gosta de ricos, nunca se deu bem com as grandes fortunas. Nunca foi muito fã de grandes fortunas. Aliás, basta ver algumas delas, quer dizer, o Cossonai, o Ramiro das Vezes foi uma pessoa que não foi muito bem aceita na cidade. Nós temos o Clube Portuense, que é uma coisa muito exclusiva, e para entrar no Clube Portuense o dinheiro não chega. Agora, e o Clube Portuense é uma coisa perfeitamente conservadora. Agora, o que é que nós podemos dizer que somos? O que queremos ser, é burgueses, ingleses, vitorianos. Isso, eu trabalhei muito com o engenheiro Paulo Balada, uma pessoa que eu admiro profundamente, já faleceu, e ele era um vitoriano puro, quer dizer, o Rui Moreira é um vitoriano puro, e assim, o Rui Moreira é um conservador ou não, é muito complicado de explicar, quer dizer, porquê? Ele não é, mas de onde vem, eles mantêm a lógica de uma determinada burguesia. Se queremos falar assim, são conservadores, porque querem conservar, não são conservadores agressivos, mas querem conservar uma lógica burguesa da cidade do Porto, estendida a toda a população. Se pudesse ser que não pode, mas estendida a toda a população. Mas basicamente somos, em termos políticos, acho que somos mais liberais que outra coisa. Bem, portanto, não gostamos nem da esquerda nem da direita, gostamos de nós. Isso é que é o liberal. Isso é naquela coisa mais negativa que o liberal tem, que é exatamente isso. Eu não sou nem de esquerda nem de direita, eu sou eu. Pronto, isso é que é ser um liberal. E com isto vamos terminar aqui o nosso Conversas da Capela de hoje. Foi uma hora hoje. Pois, foi uma horinha, mas foi uma horinha bem esgalhada e de facto com muitas coisas engraçadas que descrevemos aqui hoje. Temos aqui uma possível definição de quem nós somos, aqui no fim. Como é óbvio... Nem é minha, Jaime Cortesão. Jaime Cortesão é que defendia isto. Então, um homem de esquerda. Então, pelo menos ficamos a saber um pouco mais da nossa história aqui do povo do Porto e aqui a história do Porto. Com certeza que aqui o Fernando Luís Barbosa é o nosso convidado especial para outros webcasts e sempre tocando no mesmo ponto que é o Porto. E o Porto em todas as suas áreas, neste caso igrejas, neste caso a parte histórica, neste caso tudo que seja importante saber sobre aquilo que somos aqui no Porto. Queria agora agradecer a todos. E a ti muito e pedir desculpa por não saber estar calado. Não. Muito boa noite e já sabem, este webcast vai ser publicado agora nas próximas sextas-feiras. Já sabem o nosso canal do YouTube e já conhecem que normalmente nós publicamos aqui no Facebook, na nossa página e agradeço a todos o vosso like e vamos continuar a promover aqui o Conversas na Capela. Muito obrigado a todos e boa noite. Boa noite.